Ainda de pé, nós vamos abrir o livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, bem no meio da Bíblia. Ezequiel, depois de Jeremias. Ezequiel 36. Nós vamos ler o versículo 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Irmãos, nós vamos tomar posse desse versículo, e de dois em dois, tendo esse versículo como base, nós vamos orar para que nós possamos receber esse coração novo, esse espírito novo, Senhor Jesus, e substituir o nosso coração de pedra por um coração de carne. Arruma um parceiro aí e vamos orar. Amém, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Irmãos, boa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos compartilhar o encargo de hoje e nós vamos dar prosseguimento amanhã. E nós vamos tocar bastante com respeito ao encargo da conferência agora que nós tivemos fevereiro e março. Vocês aqui, a grande parte se reuniu ali na fazenda do Flávio, e eu não sei quantos de vocês conseguiram participar da maioria das mensagens, porque foram ali cerca de 15 ou 16 mensagens, e tem uma diferença muito grande você ouvir uma mensagem e depois você repetir a mensagem, ouvindo, né? A terminologia que nós usamos é ruminar a palavra. Eu tenho certeza que quando nós ouvimos uma única vez, talvez, é claro que é um percentual fictício, a gente não consegue absorver talvez nem 15% do que é falado. Até mesmo um livro que você lê, você não consegue perceber os detalhes, embora você tenha uma visão bastante panorâmica, no caso da mensagem, o que foi falado, e no caso de um livro, do que está escrito. Mas quando a gente tem a experiência de ler mais de uma vez, ler a segunda vez,
ler a terceira vez, e no caso da mensagem, ouvir mais uma vez, a gente então pode levar essa absorção da segunda vez, quem sabe aí a 30%. E se você ouve a terceira vez ou lê pela terceira vez, você consegue aumentar o percentual do entendimento. O porquê que eu estou dizendo isso? Porque talvez a grande maioria de nós, eu não estou me referindo a esse auditório, mas talvez a grande maioria de nós não temos ouvido a palavra profética que o irmão Pedro tem passado, nós não temos ouvido nenhuma vez. Então, eu estou tentando mostrar a gravidade em nós não estarmos absorvendo o que está sendo falado, e os anos vão passando, os nossos anos de vida da igreja vai se acumulando, 10 anos de vida da igreja, 15 anos, 20 anos, e sem nós percebermos, nós podemos nos esconder debaixo desse guarda-chuva, que é o tempo de vida da igreja, e nós passamos então a confiar nesse tempo, achando que isso aí é o suficiente. Então eu inicio mostrando para vocês a gravidade que é, porque toda semana uma porção muito grande da palavra, ela tem sido dispensada, e eu não sei quanto que a gente tem absorvido essas palavras. Aí depois elas se transformam, elas são resumidas, melhor dizendo, e colocadas no alimento diário, que é uma porção ali, me permita falar, muito pequena, face a uma mensagem de 1h30, 1h40. E ali ainda, quem prepara o alimento diário, é claro que dentro do possível procura ser bastante fiel ao que foi falado, mas por causa do entendimento, porque a palavra falada é uma coisa, a palavra impressa é outra coisa, então para dar ali uma conexão de entendimento, por que razão? Porque tem uma porção e você não vai colocar essa porção toda, porque não tem condições, senão viraria um livro. Então pega essa parte aqui, pega essa, aí pega essa. Então para fazer essa junção, essa conexão, é possível que haja ali o acréscimo de alguma palavra para dar uma concordância verbal. Então ali já perde um pouco da essência do encargo. E sem falar que a palavra falada, ela tem uma tonalidade de voz, ela tem uma imagem de expressão do profeta, e isso impossível de ser replicado num papel. Vocês entendem o que eu estou falando? E ainda, para aumentar o problema, nós não lemos o alimento diário da maneira adequada. Alguns nem têm alimento diário, outros têm, mas não leem, outros têm, leem, mas lê correndo. Vocês estão vendo o problema? Então, nessa noite, nós cantamos 3 hinos, e um deles, a letra falou que fiel é a palavra, e digna de inteira aceitação. Então, nessa noite eu vou tocar em alguns pontos falados durante a conferência, que ocorreu ali em São Paulo, no final de março, de fevereiro e início de março, ou seja, bem fresquinha, ainda estamos em março. Claro, aplicando um pouco mais dentro do encargo que foi falado. Só para relembrar, o ano passado, em setembro, nós começamos a estudar o livro de Mateus, e agora nessa conferência a gente continuou estudando o livro de Mateus,
E a base desse estudo, que vai durar pelo menos um ano, até setembro desse ano, a base é Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino para testemunho a todas as nações, a toda a terra, né, para testemunho. E o final fala, então virá o fim. Então, esse versículo de Mateus 24, 14, para nós que conhecemos a questão do evangelho do reino, ele é um versículo crucial. E também ele é replicado, de certa maneira, em 1 Coríntios capítulo 15, onde fala com respeito de vir o fim. Então, o livro de Mateus, nós vimos que ele tem 28 capítulos. Os 15 primeiros capítulos, nós estudamos de setembro até fevereiro desse ano. Esses 15 capítulos, o nosso irmão Pedro falou que ele não programou em essa primeira parte da conferência aí até o capítulo 15. E a partir desse segundo estudo agora de fevereiro, ele não programou iniciar a partir do capítulo 16, mas por soberana vontade divina, isso aconteceu. E o livro de Mateus, ele tem essas duas partes. Mateus capítulo 1 até o capítulo 15. Tem um foco, tem um encargo, e a partir do capítulo 16 até o capítulo 28, tem um outro foco, onde há ali uma virada de raciocínio e uma virada da necessidade eterna de Deus. Isso eu e você não conseguimos perceber se não tiver quem explique. Por isso, nessa noite, abra bem os seus ouvidos para você apanhar o encargo. Eu vou procurar falar de uma maneira bem espaçosa, para dar tempo da nossa mente e apanhando as informações para que elas sejam levadas ao Espírito, então elas sejam absorvidas e nós então possamos praticar essas palavras, porque ouvir mensagem, participar de reunião, vir a esse local de reunião que ficou muito boa a reforma, é claro que ainda não acabou a reforma, mas ficou muito agradável, foi colocado aqui ar-condicionado. Eu, por exemplo, amo ar-condicionado, quanto mais gelado, melhor. Gosto muito de ar-condicionado. E teria que fechar janelas. E aí? Aquela janela madeira de lei. Nós vamos perder essa janela? Aí veio a ideia dos irmãos colocar vidro, porque ia ficar tudo fechado. Não é isso? Ia ficar meio estranho, né? Mas agora colocou aí o vidro, deu uma sensação, né? E obviamente uma transparência, aí segura o ar aqui dentro, ou seja, tudo para melhorar o ambiente. Que a pior coisa é você estar num lugar que você não se sente bem. Ou calor, ou um local muito barulhento. Agora aqui nós estamos numa esfera, posso dizer, de Cesareia de Filipe. Se você não entende o que eu estou falando, marca um estudo bíblico na sua casa, fala, irmão, o que é Cesareia de Filipe? Pronto, já iniciou o estudo bíblico na sua casa. Entendeu? Aí você recebe o irmão, recebe a irmã, e ali então você vai aprender alguns itens da Bíblia que são importantes para nós. Então, do capítulo 1 de Mateus, vai aí pegando, e eu encorajo quem puder um caderninho, uma caneta, vai anotando. Para chegar em casa você relê o que você escreveu. Do capítulo 1 de Mateus até o capítulo 15,
É claro que nessa porção de 15 capítulos, há ali a promulgação, me permita usar esse termo, do estatuto, da constituição dos cidadãos do reino dos céus, em especial o capítulo 5. E também temos o capítulo 6, e também temos o capítulo 7, onde o Senhor Jesus, ele fala sobre as 9 bem-aventuranças, fala com respeito ao sal da terra e à luz do mundo, fala com respeito aos 2 fundamentos, mas não é esse foco que eu quero falar desses 15 capítulos. Esses 15 capítulos de Mateus tratam de Deus dando descanso ao homem por meio de Jesus Cristo. Nós vemos nesses 15 capítulos Deus em Cristo resolvendo problemas pessoais. Nós vemos ali, por exemplo, nesses 15 capítulos, a cura de um leproso, a cura de 2 cegos, a ressurreição daquele filho do chefe, a cura daquela mulher enferma que há 12 anos tinha uma hemorragia, que havia gastado todo o seu dinheiro. Ainda vemos a cura da sogra de Pedro. A cura, talvez não seria a cura, mas a libertação de 2 endemoniados. Isso está tudo nesses capítulos. A ressurreição da filha de Jairo. Então você vê que tem a questão também do funcionário lá, do centurião. O Senhor vai lá e cura aquele criado. Então o que nós vemos? Deus em Cristo resolvendo problemas pessoais. E nessa noite, ainda o Senhor continua fazendo isso, que o Senhor ainda continua resolvendo os nossos problemas pessoais. Isso é devido porque somos seres humanos e nós necessitamos de uma cura diária, de uma libertação diária. Nós carecemos que os nossos problemas sejam resolvidos, porque quando Deus resolve um problema, traz para nós descanso. Quer ver uma coisa? Tem alguém desempregado, aí a igreja ora, o Senhor então permite e aparece o emprego para determinado irmão ou irmã. O que houve? Houve uma cura de uma necessidade pessoal, uma cura física, problemas familiares que por meio da oração são resolvidos. Ser aprovado numa universidade. Então eu estou tentando mostrar que isso não está errado. Eu estou dizendo que isso é devido. E neste momento, enquanto eu falo, por certo, há pessoas neste local carecendo de uma visita do Senhor Jesus por algum problema pessoal. E eu quero orar neste momento. Eu gostaria que agora mesmo você, no seu íntimo, você sabe o que é. O que tem roubado a sua paz, o que tem tirado o seu sono. O que você gostaria que fosse resolvido? Talvez, hoje fizemos algumas visitas, e tinha uma senhora que falou assim, ora, uma irmã, né, já idosa, falou assim, ora pelos meus netos, para que eles tenham a cabeça virada para as coisas certas do Senhor. Então, neste momento, lembra de alguém ou lembra de uma situação que você necessita, seja uma questão física sua, seja um parente seu que você gostaria que se voltasse para o Senhor, aquele seu neto desobediente que está indo para o mundo e está claro que o mundo vai tragar ele, seu filho, a sua filha que não está aqui agora e sabe que vai se perder neste mundo, baixe a sua cabeça agora e clame ao Senhor. Senhor, neste momento nós apresentamos aqui as famílias que aqui estão reunidas,
Senhor, estamos aqui porque nós cremos no Teu nome e nós não temos ninguém mais a quem recorrer. Senhor, a situação está difícil. Senhor, quantas vezes, Senhor, a nossa fé enfraqueceu, quantas vezes, Senhor, pensamos até em desistir. Senhor, mas confiando no Seu nome, assim como José deu mais uma noite para o Senhor, e o Senhor apareceu para ele em sonho, e o Senhor clarificou a vida de José, onde ele entendeu o que o Espírito Santo queria por meio de Maria, que era gerar o Salvador Jesus. Por isso, dessa mesma maneira, Senhor, visita aqui cada família, e o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece o meu coração neste momento. Senhor, se for para Te glorificar, se for para Te exaltar, ouça, Senhor, as nossas petições. Jesus é o Senhor. Eu falei de José, porque José, quando descobriu que Maria estava grávida, José queria, mas naquela noite o anjo apareceu para ele, e José, por temor a Deus, deu mais aquela noite, me permita aplicar, para Deus aparecer para ele. E Deus, por meio do anjo, apareceu e explicou o que estava acontecendo com Maria. E José, então, abraçou Maria, assumiu Maria, e Maria trouxe o Salvador do mundo para nós. Eu quero dizer que se José agisse pelo homem natural, ele teria saído de casa. Por isso que eu usei a terminologia, dar mais uma noite para o Senhor. Você que está muito desanimado, desanimada, por certo o Senhor vai falar com você. O Senhor vai renovar a sua fé, vai renovar a sua confiança, e as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Basta crer. Mateus 19, tudo é possível ao que crê. E nós cremos. É por isso que nós estamos aqui. Então, esses 15 capítulos é Deus resolvendo o problema individual e Deus trazendo descanso para os indivíduos. É Deus ali dando descanso pessoal. Repito pela terceira vez, isso é devido. Somos seres humanos e precisamos também desse conforto. Mas, aleluia, agora chegamos a Mateus 16. Eu disse que houve uma virada. Não é mais necessário, aliás, não é mais suficiente. Deus dá descanso a indivíduos. Deus agora precisa de um descanso para Ele. Chegou a hora. Falem comigo, chegou a hora. Chegou a hora de dar descanso para Deus. E o descanso de Deus é a edificação da igreja. Portanto, não seja alguém aí orgulhoso, não seja alguém aí que só deseja as coisas para si, tipo assim, contanto que a minha família está bem, está tudo bem. Não, você tem que agradecer a Deus pela sua família, pelo seu trabalho, pelo seu bem-estar, mas também se preocupar com a casa de Deus. A isso o profeta Ageu, ele advertiu o povo naquela era. Ele falou assim: vocês ficam nas vossas casas apaineladas. Apaineladas não é pendurar panela, não. Eu achei que era panela antigamente. Apaineladas é as casas cheias de painéis, entendeu? Os armários, os guarda-roupas, tudo ali arrumadinho. Mas Ageu continua: enquanto a casa, o templo de Deus permanece em ruínas. Então, você tem que se preocupar com a sua casa e com a casa de Deus.
Nós sabemos que o livro de Lamentações, capítulo 3, se não me falha a memória, versículo 24, fala que Deus é a minha porção. Olha que palavra gostosa, Deus é a minha porção. Mas no livro de Deuteronômio, capítulo 32, fala que a porção de Deus é o seu povo. Então observe, você fala assim, Deus é a minha porção. Mas Deus está falando, mas você é a minha porção. Então é uma via de mão dupla, é Deus cuidando de nós, entenda a palavra, por favor, e nós também cuidando das coisas de Deus. Então não fica aí enchendo o bolso de dinheiro, o seu negócio vai de vento em polpa e cada mês que passa o zero vai aumentando na sua conta bancária e você trabalha para quê? Para trocar o carro, trabalha para reformar a casa, trabalha para comprar um terreno lá em Guarapari. Sim, mas espera aí, o que você está somando para a igreja? Aí você tem que analisar. Você está aí, nossa, mas Deus é bom, meu negócio melhorou, triplicou na pandemia, meu negócio cresceu, explodiu o meu negócio. O que é isso? Deus é minha porção, parabéns. Mas e do lado de Deus? Meu amigo, na pandemia, o que você fez para mim? Você é minha porção, mas eu só estou achando você uma pessoa seca, eu não consigo achar água em você. Então, nessa noite, nós precisamos rever a nossa atuação na casa de Deus. Então, Mateus 16 agora é Deus querendo edificar a igreja. E para isso, nós temos que ter uma visão. A igreja é a última edificação de Deus. A igreja é a última edificação de Deus. Você sabe que tudo que é o primeiro e tudo que é o último é importante. Por exemplo, em janeiro agora eu fiz uma viagem para o Uruguai. Aí teve um tempinho de dia lá, eu fui lá no estádio, não entrei, viu? Só fiquei pro lado de fora. No estádio, como que é o nome do estádio? Até esqueci. Onde foi a primeira Copa do Mundo. 1930, a primeira Copa do Mundo foi naquele estádio. Então é um estádiozinho bem ultrapassado, é um estádio bem velho, mas ele é famoso porque, a primeira Copa do Mundo foi feita lá. Hoje em dia, quem tem carro muito antigo está ganhando dinheiro. Esses dias eu vi o primeiro Fusca fabricado no mundo. Cá entre nós, você vai deixar de andar no Corolla para andar no Fusca e falar, é o primeiro Fusca. Meu amigo, mas ainda é um Fusca, meu amigo. Aí vai ver o preço do carro, 500 mil, 1 milhão. Meu amigo, mas ainda é um Fusca. Se você entrar na curva a 80, vai tombar ele. Pneuzinho igual de bicicleta. Motor 1.200. O ser humano ele é muito trouxa, me perdoe. Mas cada um com a sua mania. Eu quero dizer que é o primeiro estádio, é a primeira Copa do Mundo. Então, o primeiro tem uma importância. Tudo que é primeiro tem importância. E tudo que é o último tem importância. Quer ver uma coisa? Eu me converti em 1992. Eu nunca fui de bagunça, já falei aqui. Nunca fumei um cigarro, bebida, droga. Nunca me envolvi com essas coisas. Nunca. Mas eu gostava, era jovem, gostava de ouvir música de rock. Então tinha disco do Six Sputnik, os novos aqui não vão saber o que é isso. Dire Street, Pink Floyd, Kiss, Rod Stewart. Aí quando eu me converti, eu não dei o disco, eu quebrei os discos de vinil. Mas hoje, quem entende de disco, meu amigo, se você falar que tem um disco, eu tinha Elvis Presley também, se você falar que tem um disco, o primeiro disco do fulano de tal, ele vale bastante milhares de reais. Você concorda comigo ou não? E se falar assim, esse aqui é o último disco
que o cantor tal gravou. Também não vale dinheiro? Então o primeiro e o último tem importância, amém? E o nosso Senhor é o Alfa e Ele é o Ômega, aleluia! Quem é o Senhor? O primeiro, então tem importância. Quem é o último? É o Senhor, então tem importância. Mas ainda eu quero dizer o seguinte, a igreja é a última edificação de Deus. A primeira edificação para Deus foi o altar. Abrão, não é Abraão, Abrão, em Gênesis capítulo 12, ele foi chamado. Nas entrelinhas, Abrão foi chamado no final do capítulo 11, e não no capítulo 12, mas você só vai entender se você entender Atos capítulo 7. Se você ler Gênesis, é Gênesis 12. Se você ler Atos 7, Estevão vai mostrar para você que já no final do 11, Abrão tinha sido chamado. Você está observando que não é fácil entender a Bíblia? E se você nem lê a Bíblia? E se você lê correndo? E se você lê olhando o relógio que vai começar a novela? Ah, deixa eu correr aqui que vai começar a novela. Irmão, com todo respeito, você não está entendendo nada do que está acontecendo. Ler a palavra é desligar-se deste mundo terrenal, criar uma esfera para que Deus possa falar com você. Não é só a Bíblia, o alimento diário e qualquer livro espiritual. Precisa de uma esfera. Essa leitura corrida, por exemplo, eu escuto assim, todas as manhãs o meu menino faz o alimento diário. Tudo bem, vamos bater palma que o menino está lendo o alimento diário, mas toda manhã, poxa, ele sentou 6h30 para tomar o café. A escola é 7h da manhã. Ele está comendo, já são 6h38, e está lendo. Com todo o respeito, irmãos, ainda não é essa leitura. Eu não sei se você está me entendendo, mas a mamãe, o papai, o meu menino, você sabe quem tem mais idade, né? Eu estou com 52 anos, tudo bem, parece que tem 60, não tem problema. Mas quando eu saio com meu pai, em algum lugar, o meu pai fala, esse é o meu menino, 52 anos, esse é o meu menino. Então o papai fala assim, né? O meu menino lê o alimento diário, mas qual a qualidade da leitura? O Pedro também falou nessa mensagem aí, né? Com respeito a casamento, deu uma equilibrada ali, eu não vou entrar nisso agora, e se bate no peito, estou casado há X anos. Eu, por exemplo, estou casado há 30 anos. E conheço a vida da igreja há 30 anos. Sou casado há 30 anos. Tudo bem. Qual que é a qualidade do seu casamento? Qual é a qualidade? Observa a frase que o profeta falou, o irmão Pedro. Tudo tem que ser feito para a edificação. Hoje, meus irmãos, o serviço de música, louvado seja Deus pelos irmãos e pelas irmãs, louvado seja Deus. Serviço de música, serviço de som, serviço de recepção, a palavra, as irmãs que estão cuidando das crianças. Se não visar a edificação, estou falando com respeito, irmãos, não vale nada. Isso é madeira, feno e palha. A reforma deste local de reunião tem que ser para edificação. Suponhamos, eu não sei de nada, só estou falando o que acontece. Para chegar nessa reforma aqui, eu sei que há muita harmonia entre a liderança, em Carlos Chagas, louvado seja Deus, mas é só um exemplo, por favor. Aí para chegar nessa reforma teve atrito. Um queria assim, outro queria assim, aí teve bate-boca, discussão, pronto, essa reforma já não foi aceita por Deus. Tudo tem que ser feito para edificação. O dízimo que você deposita ali
tem que ser o sentimento para edificação. Então, não basta você ler a palavra e outras coisas mais, sem ter esse sentimento. Então, a leitura, eu disse em Gênesis 12, levantou-se um altar, foi a primeira edificação para Deus. Erigiu o altar e invocou o nome do Senhor. Então, o seu casamento, tudo que gira em torno do seu casamento, as decisões do seu casamento, a comunhão entre marido e esposa, se não for para edificação, é perca de tempo. Tem que ter sincronismo, tem que ter harmonia, tem que ter comunhão, tem que ser feito dentro do fluir do azeite da vida. Aí isso o Senhor recebe. Se não for feito para edificação, não é por força, não é por constrangimento, não é por violência, é tudo dentro de uma esfera. Aí o Senhor recebe. Então, qual foi a primeira edificação para Deus? Altar. Depois do altar, veio o tabernáculo. Depois do tabernáculo, veio o templo. Depois do templo, agora vem a igreja. Então, o que é a igreja? É a última edificação de Deus. A primeira, o altar. O que é o altar? Tem que ir para o livro de Ageu, livro de Esdras. Quando voltaram Ageu, Esdras, Zacarias, Zorobabel, Neemias. Quando voltaram, Jerusalém estava toda as pedras queimadas, de acordo com Neemias capítulo 4, para a Bíblia relatar que as pedras estavam queimadas, vindo de Valadares para cá, Teófilo Otônio para cá, tem muitas pedras, não tem? Tem a pedra da boca, conheci a pedra da boca. Imagina aquelas pedras queimadas. Neemias fala sobre isso, uma destruição total. Primeiro item que foi restaurado, quem sabe? O altar. Capítulo 2 de Ageu. Depois que veio o templo. Então, o altar representa a vida familiar. Não tente viver uma vida da igreja, que é o templo. Não tente edificar o templo antes do altar. O primeiro item a ser edificado é o altar. Não troque as posições. Altar representa a vida comum do lar. Comunhão com Deus. Atos 24, 16. Eu zelo para ter uma consciência pura diante de Deus, urdidura, e com os homens, a trama. Então, quando você fala assim, com Deus, tudo bem, e com os homens, qual o primeiro homem? O homem aqui é ser humano. Qual o primeiro homem perto de você? Qual é a primeira mulher perto de você? É o seu esposo, é a sua esposa. Então não fica dando uma de espiritual aí, pregando evangelho, colocando um terno preto. Vou pregar evangelho, vou liberar a mensagem, vou fazer um estudo bíblico. Pera aí, você está tentando edificar o templo, mas e o altar da sua casa, o lar? Como que está a sua casa? Então, para mim prosseguir, que eu já falei 35 minutos e nem entrei na mensagem ainda. O primeiro item a ser edificado é o altar, é a sua casa. É o primeiro, então vamos dar importância. E o último item, a igreja. Vamos dar importância, que é o primeiro e o último. Então a igreja é a última edificação de Deus. E o que é uma igreja edificada? Mateus 16. Tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. O que é uma igreja edificada? Uma igreja edificada é uma igreja que não dá base para Satanás. Aí as portas do Hades não
prevalecerão sobre ela. Eu pergunto, na sua casa, no seu casamento, no seu lar, tem base para o diabo agir? É uma pergunta que eu faço. Meu amado, se tem base para o diabo agir na sua casa, discórdia, falta de harmonia, falta de comunhão, falta de cumplicidade, que igreja você pensa em edificar? A igreja edificada é a igreja que não dá base para o diabo agir. Em Vila Velha, quem conhece o local de reunião, tem as grades. Eu penso que a maioria já foi em Vila Velha, em volta do local de reunião. E as grades têm mais ou menos 2,20 metros. E são as grades assim, não tem nenhuma transversal no meio. Ela é de cima e embaixo. Então, se alguém tenta subir, não vai ter base para colocar o pé. Vocês estão entendendo? Não tem uma travessa. Pois bem, um dia eu estava sentado lá no local de reunião virado para a rua. Quem conhece o local de Vila Velha? Ia começar uma reunião administrativa, eu estava aguardando os irmãos entrarem. E em cima dessa grade de 2,20 metros, ainda tem a concertina. E eu vi com os meus próprios olhos, senão eu não iria acreditar. Um bandido, a polícia estava rondando, com um salto como um gato. Ele pulou 2,20 metros e ainda com a concertina em cima, pulou dentro do local de reunião. E eu agi de uma maneira inconsequente, eu já fui em cima dele, que eu peço a Deus para não ser assaltado, que 99% eu acho que eu vou reagir, nunca fui assaltado. Ele veio e eu já fui em volta dele, e já bati a mão nele aqui, já puxei ele, falei, o que você está fazendo, tal, sai fora, e já empurrei ele para fora. Um bandido. Depois a polícia pegou ele. Se ele estivesse armado ali, eu teria um problema. Mas eu quero dizer, depois disso, colocamos uma por cima. Eu falei, só se ele for agora um pássaro, para poder conseguir. Aí nós colocamos, por isso que tem 2. Depois eu fiquei analisando, como que esse cara subiu aqui? Aí nós descobrimos, o portão que abre, para abrir tem que ter dobradiça. 3 dobradiças de ferro, porque o portão é de ferro, e aquelas dobradiças que saem 1 centímetro para fora. Pois foi ali que ele colocou o dedão do pé, que deu base para ele pular. Eu quero dizer, se tiver essa beiradinha de base no seu casamento, o diabo vai te pegar. A igreja edificada é a igreja que não dá nenhuma base para o diabo agir. Vamos derrubar todas as bases que o diabo tem achado na nossa vida. Não se engane em nome de Jesus. Eu estou aqui, falei para alguns irmãos hoje, eu amo todas as igrejas, não tenho preferência, mas eu gosto muito de vir para cá, essa região, gosto mesmo. Eu não conhecia essa região, conheço há 9 anos, está fazendo agora que eu venho aqui. Sempre quis vir com o Reinaldo aqui para conhecer, nunca tive a oportunidade de vir com ele. Mas eu gosto muito, me sinto bem estar nessa região. Para quem não conhece, esse é o irmão João Pedro, ele é irmão presbítero da igreja em Conceição do Castelo. Fica em pé, João Pedro, que aqui não estão te vendo. João Pedro, pode sentar. Ele não conhece essa região, é a primeira vez. O João Pedro mexe com café. Lá tem muito café na nossa região lá. E então eu amo assim estar com vocês, para mim não é peso nenhum. Eu acho que se vocês gostassem mais de mim, vocês me chamavam para chegar aqui segunda-feira ou terça, entendeu? Eu só vim quarta porque o José falou, passa aqui em Valadares, não vão abrir mão, não, passa, dá uma palavra aqui, entendeu? Mas eu tenho muito carinho por vocês e quero falar que a minha esposa está triste por não estar aqui hoje. A minha esposa, o Senhor me deu um achado muito grande, ela tem o mesmo encargo meu para visitar as igrejas. Para uma mulher não é fácil, dona de casa, deixar a casa, mas ela ama. Ela não veio porque ela teve que visitar a mãe dela em Cachoeiro, Itapemirim,
então ela não veio dessa vez, mas eu não estou aqui jogando conversa fora, não. Ela ama também visitar as igrejas, está com as irmãs. Então, irmãos, o que eu quero dizer, não adianta você tentar fazer obra, não adianta tentar edificar templo, se o altar da sua casa não está edificado. Então, Ageu capítulo 2, fala que lançaram ali, solidificaram, fortaleceram o templo, o altar, só depois que começaram então a restaurar, reconstruir o templo do Senhor. Então, uma igreja edificada é uma igreja que não dá base para Satanás. Só que para isso a igreja precisaria ser revelada. E o Senhor não podia revelar a igreja em Jerusalém. Jerusalém havia a esfera da religião. O Senhor Jesus não poderia correr o risco de começar a falar da igreja em Jerusalém e aquela nuvem religiosa dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos anciãos. Jesus não poderia correr o risco de, enquanto ele está falando, chegasse um desses religiosos com aquelas franjas na roupa, ali, todo o preparativo ali que eles tinham, e cortar a comunhão. Você quer uma coisa pior de quando você está no meio de um assunto importante? Chega alguém, bate na porta, olha, quebra a comunhão. Então o que o Senhor Jesus fez? Para falar de algo importante, tem que ser lugar, uma esfera boa. Aí levou os discípulos para onde? Cesareia de Filipe. Aí você está começando a entender. Cesareia de Filipe é um lugar que não tem religião. Cesareia de Filipe é um lugar que não vai chegar ninguém. Cesareia de Filipe é aquele local íntimo entre você e Deus. Eu quero dizer que, mesmo você casado, mesmo você pai, mãe e filho, tem que ter na sua casa ou algum lugar uma Cesareia de Filipe na sua vida. Irmãos, como eu, casado há 30 anos, você vai concordar comigo, tem momento que você precisa ser você e Deus. Não é o seu marido do seu lado, não é a sua esposa, não é o seu pai, não são os seus filhos. Tem momento que é você e Deus. Você concorda? Aí cada um com a sua particularidade. Se é dirigindo o carro, eu, por exemplo, quando viajo, eu viajo bastante sozinho também. Ali eu aproveito o momento. Tem a dona de casa que ela fica um período sozinha. Talvez tenha um porão na sua casa, um sótão na sua casa. Tem gente que pega para dar uma caminhada. Eu quero dizer que você tem que ter uma Cesareia de Filipe na sua vida. Você tem que ter um momento. Senhor, fala comigo, Senhor. Senhor, fala comigo. Se você tiver esse coração, ele vai falar. Então leva para Cesareia de Filipe, eu não vou gastar tempo aqui, e o Senhor então revela a igreja. Não vou gastar tempo, tá? Aquela maneira convencional, a gente não está tocando, porque isso aí a gente já está constituído. Porque o tema de hoje é novo coração, espírito novo, coração novo e uma nova constituição. Você só vai entender isso aqui se você tiver uma constituição diferente. Então, depois de revelar a igreja, não é o suficiente. Mateus 17. O povo precisou ali, os 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, precisaram ainda subir ao monte. O Monte Hermon, que tem cerca de 3.000 metros. Então, irmãos, após ver a igreja, todos aqui, ou a grande maioria, eu não conheço todos vocês, já viu a igreja? Essa terminologia, eu espero que você me entenda, já viu a igreja, mas ainda não é suficiente. Você tem que subir ao monte para ter uma visão
maior. O Ibituruna, em Valadares, eu fui lá 2 vezes. Uma em 2015, a outra esse ano, né, Joselito? Foi mês passado, o mês retrasado. A gente foi lá de novo. 1.100 e pouco metros. 1.100 e pouco. O Monte Hermon tem 3.000 metros. O Ibituruna, você já vê muita coisa lá de cima, tá? Você tem uma visão muito ampla. Irmãos, além de ter visto a igreja, há a necessidade de subir ao monte. Subir ao monte para quê? Para ver. Quem vê, entende. Quem vê, assimila. Quem vê, acredita. Quem vê, renova o encargo. Ninguém precisa falar com você. Você fala, não, eu vi. Mas para ver, você tem que subir ao monte. E para isso, nós precisamos então abrir mão da nossa tradição e da nossa religião e da nossa maneira de pensar. Se eu tivesse lembrado, eu ia pedir para projetar uma imagem aqui, de repente amanhã um projeto sobre pensar fora da caixa. Em Vila Velha eu fiz isso. Amanhã talvez eu coloco para vocês aqui. Nós temos que sair da nossa caixa. É igual o sapo. Isso aqui é um poço. Isso aqui é um poço. Poço de água. Aí um dia caiu um sapo lá da fazenda do Flávio, um sapo grande. Caiu um sapo. Entendeu? E da visão, não é o da visão, não, da visão do sapo. Português é complicado, vocês estão vendo, né? Da visão do sapo, de baixo para cima, ele só vê esse diâmetro. Ele acha que o mundo é isso aqui. Aí um dia alguém joga uma lata lá dentro, um balde, vamos pegar uma água. Aí o sapo resolve pular no balde. Isso está no livro Estrelas, está no poço. Quando puxa, que o sapo vem para... Olha o diâmetro. Está entendendo, Geraldo? Aumentou o diâmetro. Nossa, que mundo grande. Às vezes, nós estamos só olhando esse diâmetro. Então chegou a hora de sair da caixa. Carlos Chagas, em nome de Jesus, deveria ter mais de 100 irmãos há muito tempo. Que vocês têm uma característica maravilhosa, conta com a simpatia de todo o povo. Tão somente se crer e praticar o que o irmão Pedro está falando, vocês verão a glória de Deus. Mas aí tem que ter um querer. Querer de quem? De todo mundo. Senão não adianta. Mas eu tenho que arrancar a carga da religião, a carga do que eu penso e a carga do que eu aprendi. Falei um pouco sobre isso em Valadares o mês passado. Por exemplo, eu quero ler 2 versículos com vocês. Abra, por favor, Mateus 5, por favor, abra. E abra Marcos 7. Mateus 5 e Marcos 7. Aí nós vamos ler. Mateus 5, coloco a fitinha aí. Ok, Mateus 5. E o Marcos 7. Ó Senhor Jesus. Todo mundo achou Mateus 5 e Marcos 7? Eu estou escutando folha de Bíblia ainda mexendo, então nem todo mundo abriu. Mateus 5 e Marcos 7. Olha Mateus 5, 43. Mateus 5, 43. Jesus falando. Ouvistes que foi dito? 2 pontos. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Pois bem, quem não tem muita, assim, intimidade com a Bíblia, vai achar que isso aqui é a palavra de Deus. Está entendendo, Cleomar? Por quê?
Quem que falou essa palavra? Jesus. Está entendendo, vovó? TT? Está em Marcos 5,43. Ouvistes o que foi dito? 2 pontos. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ok. Marcos 7, 9. Marcos 7, 9. Olha o que diz. E disse-lhes ainda, olha que palavra especial, jeitosamente, rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Então eu vou explicar agora. Mateus 5,43, Jesus está falando assim, preste atenção. Jesus fala assim, olha, vocês ouviram o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa palavra não é de Jesus. Você tem que entender o contexto. Ele fala assim, ó, vocês ouviram, falaram para você o quê? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Você acha que Jesus, o homem que é amor, vai falar para odiar alguém? Essa palavra não é a palavra de Deus. Não há referência sobre isso. Então, onde está essa palavra? No Talmud. Talmud, eu não sou doutor disso aqui, em hipótese nenhuma, mas é uma coletânea de livros, cerca de 63 livros. Que é uma coletânea de livros judeus, que contém os preceitos básicos da tradição rabínica. Não é a Bíblia, é um composto de livros de pensamentos como Confúcio. E diga-se de passagem, são frases bonitas. Por exemplo, eu falei em Valadares, uma frase que está no Talmud. Uma palavra vale uma moeda. O silêncio vale 2. Caiu a sua ficha, né? Falar demais vale uma moeda. Mas o silêncio vale 2. Você quer ganhar uma ou 2? 2. Então vão ouvir mais e falar menos. Está no Talmud. Quer outra frase? O maior herói é aquele que faz de um inimigo o amigo. Frase bonita, bom para colocar em para-choque de caminhão. Tem outra, aquele que tropeça e cai e levanta, ganhou um passo. Verdade, eu estou andando, parei aqui, ó, tropecei, caí. Aí me levantei, aí ganhei um passo. Ó. Então, mas isso não é a palavra de Deus. Então, odiarás a teu inimigo, está no Talmud. Aí você leu Marcos capítulo 7. Jeitosamente, irmãos, toquem nisso. Jeitosamente você embute a tradição, mas para embutir, 2 corpos no mesmo espaço não dá certo. A palavra de Deus, a tradição, jeitosamente, ninguém percebe. Pronto, entrei no lugar da palavra de Deus. Irmãos, eu quero dizer que isso acontece na vida de todos nós. Todos nós. Cada lar aqui tem uma tradição. Aqui nós temos várias famílias, vários sobrenomes, temos vários sobrenomes aqui, e cada um tem uma tradição. É claro que não vem ao caso, ao contexto, mas você vai entender. Quer ver uma coisa? Na sua casa, marido e esposa, quando chega uma visita, quebra a sua rotina. Quebra a sua rotina, você muda, aqui tem um casal na sua casa, vai ficar hospedado de hoje para amanhã. Você já muda, os paninhos aparecem.
Os paninhos aparecem de mesa, lá no banheiro o maridão vai lá quando enxuga a mão e coloca, ele mede para ver se está, porque tem visita. Antes, onde bateu e ficou pendurado, ficou. Você chegou da rua, você já vai andando, arrancando o sapato e vai ficando. Mas agora, ser bonitinho, por isso que não, as aparências enganam. Aí o casal visitante fala, olha que família organizada, nada disso, que organizada, nada disso. As aparências enganam, até os animais ficam mais sociais, que cachorrinho manso. Hoje eu visitei uma casa, um gatinho, uma gatinha simpática, rapaz. Não sei se é porque a visita chegou. Eu quero dizer que nós temos a nossa tradição. Temos ou não temos? Temos. Mas no lado espiritual, é isso que eu quero falar. Jeitosamente. Irmãos, ganha essa palavra. Quantas vezes não conseguimos avançar na igreja? Porque jeitosamente você faz questão que a sua tradição, o seu Talmud, cada um aqui tem o seu Talmud. Mas para edificar a igreja, tem que abrir mão da tradição. Isso só através da nova Constituição. E essa nova Constituição, nós precisamos então subir a este monte, porque quando eu vejo, a minha vida muda. Atos capítulo 7, versículo 2, Estevão fala, Abraão, ali fala que o Deus da glória apareceu a Abraão. Mudou a vida de Abraão. Vamos orar, Senhor, apareça para mim. Mas para isso você tem que estar em Cesareia de Filipe, você tem que tirar a carga da tradição para que Deus possa aparecer para você. Veja bem, já deu 1 hora, então o bom senso pede para mim parar, e amanhã então eu dou continuidade nesse ponto que eu parei, para poder não entupir vocês de informação, e amanhã então a gente dá continuidade, ok? Aí eu não sei qual que vai ser a direção dos irmãos. Jesus é o Senhor, amanhã eu continuo neste mesmo ponto. Amém. Nós vamos fazer grupos